Senhor Jesus, Deus abençoe todos vocês. Nós temos um grande privilégio nessa noite de estar reunido aqui para louvar a Deus e receber a palavra de Deus. É desse jeito que faz 2000 anos que Jesus tem chegado nos corações. Através desse movimento cristocêntrico, Jesus tem chegado nos corações e o cristianismo tem caminhado. Agora ele está aqui na América do Sul, Brasil. O Brasil está voltando para a Bíblia. O Brasil está deixando de ser só um país religioso, está voltando para a Bíblia. Você liga a televisão, tem uma tentativa lá de apresentar a Bíblia. E você veio aqui nessa noite. Então nosso privilégio é grande, porque o Espírito Santo há de fazer alguma coisa nas nossas vidas aqui. Vamos ler o Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que é de onde nós tiramos o nosso sermão. Gênesis, capítulo 1, 26. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É quando a Bíblia é pregada que ela vira verdade nos corações e a cegueira é vencida. É quando esse texto que nós vamos ler agora, nas próximas meia hora, ser usado por Deus profeticamente para falar, e essa coisa chega, sai daqui no Logos, palavra escrita, quando chega no seu coração, chega a rema, fé, e o Espírito Santo diz: ó, isso é contigo, isso aqui eu estou falando contigo. O Espírito Santo pega o cardápio, ali parece que gosta mais de um milhinho, está precisando de um milho cozido. Opa, aqui tem que ser uma feijoadinha, ali tem que ser um leitinho. Começando de mim, ele começa a distribuir o cardápio. Se a gente tiver coração aberto, nós vamos ter uma boa refeição. Deus vai falar conosco. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Governe ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei e governai a terra. Governai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e que produzem semente, e todas as árvores que dão fruto com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento e tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Deus viu, tudo que ele fez foi bom e muito ótimo. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Na semana passada nós trouxemos um tema aqui para vocês: a diferença entre autoestima, a estima do alto. A autoestima é uma tentativa da psicologia, da autoajuda e de todas as demais tentativas para melhorar a valorização própria da pessoa. Já que ela é destituída da Bíblia,
Então, o mundo secularizado criou um caminho para ver se dá um jeito da humanidade. A autoestima, quanto mais avança a humanidade, ela começa a ficar danificada nas menores idades. Nós já temos hoje o que não se via 20, 30 anos atrás. Crianças fazendo terapia. É uma dó, as criancinhas não sabem explicar o que está se passando. Mas elas já estão com a sua autoestima baixíssima. Quando a gente é criança, a gente brinca. Eu brinquei até aos 16. Hoje as crianças não estão conseguindo nem brincar, elas precisam ser acudidas por um órgão público ou particular para ver se elas conseguem encarar a vida. Crianças. Então a psicologia ou qualquer outro tipo de estudo, autoajuda, produz um material farto para tentar melhorar a valorização própria do ser humano, que hoje já atinge até as crianças. E eu propus a estima do alto, porque se a psicologia não tem autoridade, ou não sabe, ou não quer chegar até o espírito, ela chega só até a alma, então ela vai até um ponto. E são conclusões minhas no meu gabinete, ao dar continuidade em terapias infinitas na vida de muitas pessoas. Eu percebi, através da minha alma cobaia, trabalhada pelo Espírito Santo, que há diferença entre a autoestima, aquela que é centrada em si mesmo, e a estima do alto. Eu percebi naquele sermão que quando Deus atinge uma pessoa, ele não precisa de dormir num divã. Mas não me entendam mal, eu não sou contra o psicólogo ou psiquiatra ou remédio. Tem pessoas que precisam e eu já vi muitas pessoas melhorar. Mas eu sou pastor. Então estou dizendo categoricamente que a estima do alto, ela é muito mais eficaz porque atinge corpo, alma e espírito. E principalmente, como eu disse no sermão, ela levanta a pessoa. Porque a pessoa para de olhar para si próprio. Não é mais uma autoestima. É uma estima com uma sentença profética de Deus. Deus falando o que Ele fez e como que Ele fez. Então você tira o olhar do umbigo e olha para Deus e volta para o seu Pai, para o seu Criador. E de repente você começa a ter luz, revelação acerca de Deus e de si próprio. E você não tem mais coragem de se apedrejar, de viver como um cachorro sarnento, lambendo as feridas das situações que passou pelo mundo. Você se recusa a viver assim, porque você enxergou o Criador. Usamos o texto do Salomão. Deus falou para Salomão, quando Salomão estava cheio de rejeição, dizendo: eu não posso assumir o lugar do meu pai. Ele recebeu o cajado do pai para reinar sobre Israel, e ele começou a dizer: eu sou pequeno, eu sou pequenininho, eu não presto, eu sou inadequado para essa tarefa. Foi dentro desse contexto que Deus se manifestou em sonho para ele. E disse para ele, tirou ele de si, do apedrejamento que ele estava fazendo em cima da sua estima, da sua valorização, jogou, fez ele olhar para o céu no sonho profético, no sono e no sonho, e disse: nunca houve ninguém igual a você antes e nem haverá igual a você depois. Se eu acredito num negócio desse, então não interessa se eu sou pescador, se eu sou estudado, se eu não sou estudado, se eu sou branco, se eu sou preto, se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho. Se eu tirei o olhar de mim, estou recebendo uma estimativa do meu pai, aquele que me criou, e ele está dizendo que eu sou especial. Não há nenhum outro igual eu, antes e não vai haver depois. Pode pegar as impressões digitais, ela é única. Se essa coisa vira verdade diante de mim, então é o seguinte: o inferno está vencido e a minha alma chorona e sarnenta vai ser curada, as feridas vão ser fechadas. Eu não vou mais lamber essas feridas. Foi assim com Salomão. Mas ele tem uma boa escola. Ele percebe a estima do alto do pai,
mas o pai dele tinha passado por situação semelhante, mas real. O pai de Davi se chama Jessé e tinha 7 filhos. E quando o profeta Samuel vai até lá, dizendo, olha, a sua família foi escolhida para que saia da sua família um rei. Você ajunta seus filhos aí, faz um jantar, nós vamos oferecer um sacrifício a Deus, e eu vou ungir um dos seus filhos. E o papai chama 6 filhos, tinha 7. Coitado de Davi, que fica lá mexendo com cocô de ovelha, e cuidava de ovelha, nem precisa trazer. Ele é o pequenininho, como diz, ele é o tampinho, ele não serve para nada, fica lá. E o profeta está ali, ó, nós não vamos sentar na mesa enquanto eu não ver. E o papai já coloca os 3 maiores, que fazia parte do exército de Saul. Sama, o outro, por altura. Os 3, nem vou passar os outros. E quando Samuel está olhando, Samuel tem um pressentimento que Deus percebe, evidente, na sua onisciência. Já estou diante do escolhido. Deus fala no seu coração, repreende ele e diz, vem cá, como está diante do escolhido? Você está olhando a aparência, eu olho o coração. Você não vai sentar com nenhum deles aí e falar para o homem que eu quero o meu escolhido aqui. E Samuel voltou atrás e disse àquele pai, vem cá, você não tem mais filho, não? Eu tenho. Mas eu tenho um pequenino que está lá cuidando das ovelhas. Aí Deus falou, pode mandar chamar que é esse. Davi, pai de Salomão. Foi realmente rejeitado, mas que nunca deixou a rejeição real, familiar, entrar no seu coração. A convicção de Davi vinha do alto, ele escreveu um salmo inteirinho para a cura da alma, ou a cura integral, que é o 139. Ele escreveu um salmo de cura da alma, dizendo, olha, os meus dias estão todos eles contados e escrito no seu livro. E isso já está feito antes que eu existisse. Eu não existo porque o papai Jessé ou a mamãe quis. Eu existo porque eu sou um fruto que vem, sou um fruto divino, uma escolha divina. Então o sermão passado foi baseado nessa sentença do alto, estima do alto. Não há ninguém igual a você, antes e não haverá depois. Eu sei que você passa em frente do espelho, mexendo na maquiagem, no cosmético. A Bíblia já diz que o cosmo, que derivou a palavra cosmético, é um sistema muito bem estruturado. E nós olhamos na novela, olhamos no jogador de futebol, na atriz, no modelo, e vamos, quando não vamos ao extremo das operações, nós recusamos ser nós mesmos, esse que não há ninguém igual antes nem haverá depois, para ficar parecido com alguém. Talvez até tentamos ser parecido como um pastor de igreja, um missionário, eu sei lá quem. E aí abrimos mão da estima do alto e arrumamos as máscaras para viver. Mas o buraco está lá dentro. O cosmético é bem estruturado hoje em dia. O Boticário está aí, a Natura. Os homens já aderiu ao sistema de cosmético, que é o sistema cosmo, o sistema do mundo, que tem um único objetivo, te tirar da sua identidade original. Então, no sermão passado, a gente tentou puxar. Deixamos claro no sermão passado que a nossa estima do alto, ela atinge corpo, alma e espírito, porque ela é baseada na nossa imagem e semelhança de Deus. Na imagem e semelhança de ninguém. A imagem e semelhança de Deus, que significa o quê? A imagem é a natureza de Deus no ser humano. A girafa não tem, o boi não tem, nem a vaca tem, nem o cachorro tem. Deus é espírito, segundo João 4:24. Deus é espírito. Deus não é alma e Deus não é corpo. Mas nos fez com espírito, alma e corpo. Nós temos um espírito humano parecido com Deus. O mundo secularizado ensina que espírito e alma é a mesma coisa. Portanto, no mundo secularizado,
O ensino é que a natureza humana é uma dicotomia, só duas partes. Na Bíblia não, a Bíblia diz que o homem, a mulher, nós temos um espírito para responder para Deus o dia que somos visitados para ser salvo. É ali que ele atinge, no espírito humano. O Espírito Santo vem e atinge lá dentro. Tanto é que uma pessoa salva não sabe explicar por que ela teve essa experiência e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque acontece lá no âmago, lá no espírito dela que estava dormindo. Ele acorda. E de repente essa pessoa começa a carregar uma Bíblia. Começa a vir num culto. E os vizinhos, os amigos dizem, mas não é possível, o que está acontecendo? E vem a clássica conversa, você vai virar crente. Já viu esse filme antes? Você não sabe explicar, nem eu. Porque você nasceu com o Espírito para responder para o seu Senhor, para o seu Criador. E você tem que responder um dia. E você vai responder. Alguns de vocês estão aqui para responder nessa noite para Deus. Para o Pai, para o Criador. Mas Ele colocou uma alma. A alma precisa ter um contato com você mesmo, seu ego. Você sabe que você existe, quem você é por causa da sua alma, aquilo que você pensa, sente, faz. Mas não parou, Ele colocou um corpo. O corpo que o sentido para você ter contato com o mundo externo. Eu sei que tem um vidro ali, não enfia a cara, porque eu tenho visão. Eu sei que pinha é gostosa. Eu sei que torresmo é gostoso porque eu tenho paladar. Entendeu? Então, quando você chega em Deus, é acionado de cima para baixo, corpo, alma e espírito. Isso é a semelhança. Você tem um espírito. Isso é a imagem. Você tem um espírito. Então, se você tem um espírito, você pode ler a Bíblia e obedecer a Bíblia. É isso que é ser a imagem. Agora, a semelhança, se você ler a Bíblia, você pode funcionar que nem Deus. Jesus mostrou. Jesus estava encarnado, mas funcionava que nem Deus. Todo mundo que olhava para ele lembrava de Deus. E aí ele ensinou a gente a orar, santificado seja o seu nome. Sabe o que significa isso? A reputação de Deus é conhecida através de mim. As pessoas olham minhas ações, se for parecida com a dele, com Deus, eles lembram de Deus. Se não for parecido, eles escandalizam Deus. A reputação depende muito de mim, de você que se intromete a carregar uma Bíblia. Ou vai lembrar Deus mesmo, ou não lembra. É isso que é a imagem e semelhança. E quando Deus acaba de fazer no sexto dia, Ele diz que é ótimo. Acabou de fazer aqui no sexto dia, Deus olhou e falou, isso aí é muito bom, isso é ótimo. As outras coisas eram boas, agora o ser humano não. É ótimo, porque agora, Pai, Filho e Espírito Santo, que vive a eternidade antes da criação, em comunhão entre si, agora pode vir no jardim do Éden conversar com o homem, com a mulher, com seus filhos. Ele pode ter um contato na terra com as pessoas que estão com o coração aberto, que têm a estima do alto, imagem e semelhança de Deus. Salomão foi além, depois de experimentar uma restauração dessa, ele escreveu o livro de Eclesiastes e disse, Deus nos fez perfeito. A estima do alto nos torna perfeito, mas nós criamos nossas invenções. Eu não sei o que ele estava enxergando lá, 3 mil anos atrás, 4 mil anos atrás. Deus nos fez perfeito, mas nós criamos nossas invenções e saímos do centro. Por isso eu coloquei, para fechar esse sermão, passar desse tema, qualquer semelhança não é mera coincidência. Por que é tão duro abraçar a estima do alto? A imagem e semelhança de Deus. Por quê? Vamos começar aqui, ó, ver onde tudo começou. A gente vive a vida mais parecido com quem? Vai no 5, Gênesis 5. Gênesis capítulo 5. A genealogia, as gerações do ser criado tinha que ter esse protótipo, 5:1. Esse é o registro da descendência.
da genealogia de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus, homem e mulher, Ele criou. E eles foram criados e Deus os abençoou. Esse é o protótipo. Era para se criar uma civilização. Era para se criar uma geração, uma genealogia de pessoas, a imagem e semelhança de Deus. Era. Adão saiu, não quis a estima do alto. Adão teve a queda, saiu. Com 130 anos ele já começa, a genealogia começa a ser deturpada. Olha aí no versículo 3, ó. Aos 130 anos Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, não a de Deus. E deu-lhe o nome de Sete. Adão e a queda. O que é gerado agora é parecido com Adão, não com Deus. E a Bíblia fala que a nossa natureza humana é caída, porque é herança adâmica. E Davi vai mais longe. Davi no Salmo 51 diz assim: olha, eu não posso fazer nada bom porque eu já fui gerado em pecado. E é verdade. A gente é mais parecido com Adão, principalmente no que não presta. Já viu a mãe falando para o menino, pequenininho? Mas não é possível, você só aprende o que não presta. Já viu isso? Você pode dar 3 ensinamentos para o menino. Se tiver um que não presta, ele aprende mais rápido. Isso é o Adãozinho nele, a natureza dentro dele. E assim é com nós também. O Adão veio perdurando. É uma raça caída. Nós queremos carregar a Bíblia e queremos parecer com Adão. Nós não queremos parecer com Deus. Às vezes é contra. Paulo mesmo falou em Romanos 8, Romanos 7, ele disse: bicho, o bem que está dentro de mim para fazer, eu não consigo fazer. Em mim, na minha carne não habita bem algum. Essa coisa que veio de Adão é terrível. Eu sei racionalmente, mentalmente, eu sei na teoria que tem que fazer o bem, como fazer o bem, mas dentro de mim, os meus membros não deixam eu fazer. É a natureza humana. Então, como é que se vai ter a estima do alto, para ter essa conclusão firme, qualquer semelhança não é mera coincidência, se nós vivemos na bela criatura? É do interesse de Cristo, quando chegamos nele, que nós pulamos para outra raça, saímos daquela raça. Paulo falou que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então a Bíblia ensina nos evangelhos e nas cartas que aquele que converte de verdade, que chega em Cristo, ele veio de Adão, mas ele dá um pulo para uma nova raça, que é a raça cristocêntrica. Ele começa a viver como Cristo. Paulo chama Jesus de segundo Adão. Então Adão veio e soltou uma geração, e ela morreu em Cristo. Em Cristo entra o segundo Adão. Esse segundo Adão restaura o paraíso, o jardim do Éden. E esse segundo Adão, o Cristo, ele consegue viver a imagem e semelhança de Deus na sua plenitude. Os frutos do Espírito é o caráter de Cristo. Jesus conseguiu viver aquilo. E na balança, os frutos do Espírito em Cristo era mais forte que a semente da mulher adâmica nele. O amor, o gozo, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a temperança, o domínio próprio, o respeito, o equilíbrio. Em Cristo é a plenitude. Ele santifica o nome do Pai. E mandou nós santificar. O que é santificar o nome do Pai? Viver de tal modo a imagem, a semelhança de Deus, que a reputação de Deus chega no coração daquele que não conhece Deus. As pessoas olham e falam: puxa vida, o Cristo que essa pessoa vive, eu sei que ele é um cristão, eu quero conhecer. Porque eu vejo os frutos na vida dele. Jesus já tinha amaldiçoado uma figueira que não tinha fruto, dizendo que pelo fruto é que se conhece a árvore, não é pelas folhas. Então, como ter uma estima do alto se não for
abraçando a imagem e semelhança de Deus. Aí sim, qualquer semelhança não é mera coincidência. Então temos que sair da primeira raça adâmica, na fila, e entrar em Cristo. E aí, a imagem é o Espírito. O que a Bíblia diz? A Bíblia começa a mandar na nossa vida. Literalmente, mandar. O que está escrito acerca disso? O que está escrito acerca daquilo? É o que me interessa, não é o que falaram. O que está escrito? O que Deus tem para mim? A Bíblia começa a ser regra de fé e prática. Aí é o meu espírito com sede de viver a Bíblia. E aí a minha conduta, eu começo a funcionar como Deus. Funcionar como Deus no sentido de que os frutos do Espírito vai me fazer mais parecido com Deus do que com Adão. O perdão, o respeito, a recusa em vingança, amargura, a recusa num monte de coisa que a nossa natureza quer. Então eu saio da geração, né? Então, eu corro o risco de morrer dentro de uma igreja andando na geração de Adão, natureza caída. E principalmente as coisas que não prestam da natureza caída. Porque é tão triste alguém dizer, mas ele vai lá na igreja, mas rouba, mas não paga. É triste ouvir isso. Ele é mentiroso, se ele marcar 1 hora, não adianta. Ele é dissimulado. E coisas assim. Quando eu ainda peguei no cristianismo, em 80, eu peguei lugares que eu comprei, que não precisava de assinar. Não, eu conheço o senhor. O senhor é crente. Fala crente mesmo, uma palavra boa. Crente. Já não gosta não, mas é boa. Jesus mandou Tomé ser crente. Ela ficou meio pejorativa, mas no meu tempo que eu converti, não era não. Servia para as pessoas que não conheciam a Bíblia, dizia, não é crente, ele é crente, joia. Depois ficou mais difícil se identificar e querer comprar as coisas. Se é crente, aí que eles querem até dinheiro adiantado. E a gente está precisando de recuperar a imagem e semelhança de Deus. Entendeu? Então a estima do alto vai fazer você entender que a semelhança não é mera coincidência. Por quê? Porque você sai de Adão e entra em Cristo. E o trabalho de Cristo foi restaurar a imagem e semelhança de Deus nos homens, no povo, naqueles que crêem nele. Por isso que há a possibilidade de parar de roubar, parar de fumar, de beber, de enganar os outros. Porque em Cristo essas coisas ficam para trás. Por isso que há a possibilidade de parar de ficar lambendo as feridas. De ter uma estima do alto. De poder saber que você tem a graça de Deus. Para prestar um concurso, para começar uma empresa. Para relacionar com os desiguais. Para ter um relacionamento mais profundo. Para poder executar um sonho que você tem. Seja a área que for. Porque você tem a imagem e semelhança de Deus. Os seus limites são completados pela graça de Deus. Aquilo que você não consegue, Deus faz a parte dele, derrama graça em você. O cristão mesmo, ele sabe que as coisas que ele vai conquistando, ele tem condição de olhar para o céu e reconhecer, Senhor, o Senhor esteve com a mão aqui. Eu não tinha sabedoria para preencher isso, passar. Senhor, o Senhor esteve com a mão aqui, eu não tinha condição de comprar um carro bom para minha família. Senhor, o Senhor esteve com a mão aqui, eu não tinha condição de pegar um cargo desse. Senhor, o Senhor esteve com a mão aqui, eu não tinha condição de ter tantas coisas para me fazer, tanto serviço, não falta serviço. Senhor, o Senhor esteve com a mão aqui, eu não tinha condição de estar à frente de um povo falando do seu amor. A sua graça está aí. Então a gente não tem mais preocupação de quem nós somos. Nós temos preocupação de quem é Deus. O Deus do impossível, como cantamos aqui. Nós não temos mais preocupação com a nossa alma caída, adâmica, que só quer acabar com nós. Nós mesmos somos os primeiros geradores de doença, nossa alma caída. A gente não enxerga muitas vezes valorização em nós. Esse é um trabalho do inferno, que sutilmente vai misturando com o nosso soliloquio, a nossa conversa e a nossa valorização própria. E a gente fica sentadinho na igreja esperando a morte chegar, ou Jesus voltar.
Mas isso não é o desejo do Espírito Santo. É bom ficar sentadinho aqui, mas a hora que sair voando que nem águia. Semana está aí, meu irmão. Entendeu? Amanhã é segunda. Você vai sair voando que nem águia. Não sair que nem galinha daqui, ou que nem avestruz. Cabeça no umbigo. Cacarejando. Ou que nem um cachorro, lambendo a ferida por fatos, às vezes até reais que aconteceram, que não passa nunca. Esse é o primeiro ponto. A fila de Adão terminou em Cristo. Por isso quem está em Cristo é nova criatura, é uma nova raça, é cristocêntrica, é restaurada à imagem e semelhança de Deus. Por isso, em segundo lugar, ele não precisa mais de se assemelhar no geral e desassemelhar no principal. Porque o ser humano é assim, por mais que o inferno trabalhe em cima dele, ele sempre vai ser parecido com Deus. Sempre. Amarra um homem debaixo de um viaduto e amarra um porco junto. Amarra um porco e amarra um homem. Debaixo de um viaduto. Passa lá com um sopão, um remedinho quando ele estiver com gripe. Passa lá e vai alimentando os dois, debaixo do viaduto. Está entendendo? Os dois lá. Chega uma hora, em vez de dar o sopão ou dar o remedinho, você faz uma proposta para o porco, faz uma proposta para o cara. Diz para o porco, olha, eu vou te dar um banho, vou pôr uma coleirinha legal, vou passar um perfuminho em você, e do lado assim tem aquela poça d'água. Vai viver a sua vida, vou dar um serviço para você. E solta ele ali do condicionamento. Ele sai bonitinho, cheirosinho, com o rabinho assim. Ele olha a lama, ele... O ser humano não, você corre o risco de falar para o ser humano que tem um serviço e ele pode responder à imagem e semelhança. Embora ele esteja vivendo que nem um bicho junto com um bicho. Ele pode entender e ele pode se levantar. Por isso que as igrejas que falam do poder do Espírito Santo tem tantas pessoas se salvando debaixo do viaduto, do Bangu 1, Bangu 2, da zona de prostituição. Por isso que o evangelho tem chegado na classe média alta e pegado tanta pessoa com muito dinheiro, mas sem escrúpulo, que tem se convertido também. Por isso, porque nós temos condição de responder ao nosso Criador. Nós podemos sair debaixo de um viaduto, podemos sair de um bordel, lá na França, na Itália, podemos sair de um bar de cachaceiro, um barzão de cachaceiro, tem aqueles amarelinhos já com cirrose, mal, você pode ser restaurado e sair dali. Podemos sair das biqueiras onde se queima crack, você pode sair. E alguns daqui saiu de alguns buracos, algumas cavernas que só Deus sabe. Nós podemos. Mas antes de abraçar a imagem e semelhança de Deus, nós assemelhamos no geral e desassemelhamos no principal. A igreja, ela é especialista em nos tornar dissimulados, parecido com a imagem e semelhança. Aliás, a casa é o primeiro lugar. Eu aprendi que ser bonzinho, criancinha, pode levar uns tapas da mãe. Deus não quer assim, tal. Na hora de ler um boletim, uma nota vermelha, recebe uns tapas, puxão no orelhão. Deus não quer assim. Tem que ser bonzinho, tem que tirar nota boa. É, Deus é assim, é. Acabou, não vou apanhar mais, eu vou ser bonzinho. Se eu vou tirar nota vermelha, eu não sei, mas que eu vou ser bonzinho, eu vou. Fazia até com a mãozinha assim. Eu se assemelho no geral com Deus. A hora que o pau comia, que nós éramos 4 irmãos, ela queria saber quem é que comeu não sei o que da geladeira. É o outro sempre. O outro era menor, não ia achar ruim. Eu aprendi cedinho de simular a imagem e semelhança de Deus. E a gente começa a dar esmola, a gente já começa a fazer um monte de coisa. A gente se assemelha no geral, mas começa a desassemelhar no principal. Olha só o que vai acontecendo após a queda. Nós aprendemos a ter a Bíblia na mão, mas a relativizar ela. Essa é a primeira coisa, ó, Gênesis 3:3, ó. Gênesis 3:3, a hora da queda.
Adão e Eva começam a se assemelhar no geral. No bate-papo de Eva com a serpente, que João no Apocalipse diz que é Satanás, ela não tinha onde descer, ainda não tinha autoridade para encangar no homem, ela encangou num animalzinho ali, que os animais eram todos bons, você viu aqui? Os animais que se arrastam, não tinha essa ferocidade, a queda não estava aí. Dava para conversar um pouco com leão, com serpente, sem medo de ser mordido, não tinha queda ainda. Então o anjo caído encanga na serpente e conversa com Eva. Fala, vem cá, o que é que ele falou? Que não é para comer as coisas do jardim, da árvore do bem e do mal? A Eva pega e relativiza, ela diz assim, olha, ele diz que é para não comer e nem tocar. E aí Deus não mandou, não falou assim. Então aqui a gente se assemelha no geral, mas desassemelha no principal. Olhamos para a Bíblia e relativizamos. O que é relativizar os absolutos de Deus? É aumentar ou tirar. João disse que vamos ter um acerto grande se tirar um pingo, ou aumentar um pingo do que está aqui. Isso já começou no Jardim do Éden. Aí Eva olha e fala, peraí, o mandamento dele é não tocar, mas meu mandamento é não tocar, é não comer e não tocar. Ele falou que não é para comer, mas eu falo do meu jeito, da minha conveniência. Não é para comer e não é para tocar. E ela começa a produzir a Bíblia de conveniência e de relativismo. E assim, a gente acha, se a gente quiser relativizar a Bíblia, a gente pode pegar um versículo, um texto fora de contexto, como forma de pretexto, até para matar a pessoa. Tem um monte de gente matando gente e põe a Bíblia na frente. A Bíblia não mandou, mas ele pode ser feito. Então, se assemelha no geral, mas desassemelha no principal. Começa a relativizar a Bíblia. Outra coisa que aconteceu, que a serpente fala para ela, o que ele falou? Depois de você comer, você vai morrer? É mentira, você não vai morrer. Então aqui é lançado no cerne da natureza humana uma mentira. Diz que não vai haver morte, não vai haver juízo. Morreu, acabou. Não vai morrer, ou não vai morrer. Não vai ter juízo, não tem inferno, não tem acerto de conta, não tem nada. E nós, pregadores desse tempo, isso é um problema, porque para manter um auditório, você não pode falar de coisas tão bravas assim. Não vai falar contra o pecado, não fala do inferno. É difícil para nós, a gente precisa. Se a gente não tiver coragem, a gente fica relativizando a Bíblia. A gente não avisa que vai ter morte, que vai ter juízo, que vai ter acerto. A gente já faz, você passa o sinal vermelho, você tem um acerto de conta. Aqui na terra, passa o sinal vermelho. O radar já pá. Nós temos o código da nossa lei, 155, 156, assalto, X tempo de acerto de conta. Na terra tem os acertos de conta. O céu não. E aí o coração de Deus fica relativizado também. Deus é bom, no fim dá tudo certo. E aí nós vivemos uma vida sem a imagem e semelhança de Deus. Nós rejeitamos o juízo, o inferno, o acerto de conta. Vocês não vão morrer. Aí no 3,6 já começa a base do relacionamento que perdura até hoje. O relacionamento sadomasoquista. 3,6. Depois que Eva comeu, ela chegou no marido e falou assim, benzinho, tem uma coisa para você. Aquele dia eu fiz aquilo para você, agora você vai fazer para mim. Come aqui. Ela estava sendo sádica. O marido olhou, se ele tivesse um relacionamento justo com ela, ele diria, olha, o Senhor nos colocou como mordomo aqui, disse que não era para comer do fruto. Vamos criar um caminho, vamos conversar com ele para resolver o teu problema. Mas não. O relacionamento sadomasoquista está ali. Ela é a sádica e ele é um masoquista. Ele experimenta para ter o prazer. E essa é a base dos relacionamentos hoje. Amigos, irmãos de igreja, namorado, marido e mulher.
A gente vai fazendo um acerto sadomasoquista e revezando no papel. Eu vou fazer isso para ela, então agora eu sou masoquista. Eu vou sofrer para fazer, mas vou fazer porque vai ter o troco daqui 15 dias que eu quero a minha migalha depois. O nosso relacionamento é baseado na estima baixa, na rejeição, nessa coisa. Eu dou a fruta para ele comer, depois ele me dá a fruta para mim comer. E nunca é um relacionamento justo, a gente não pode nunca dizer a verdade para o outro, não pode ser transparente, fica tudo meio escondido num relacionamento diabólico. Entre marido, mulher, amigo, irmãos de igreja, amigos de serviço. É um relacionamento sadomasoquista, invertendo os papéis conforme a conveniência. Se assemelha no geral e desassemelha no principal. E aí no 3, 12, 13, se instala o pior problema da natureza caída e do ser humano. O outro é sempre errado. Deus chega e fala, como é que é? Quem comeu a fruta? O homem já fala, foi a mulher. Me deu um presente de grego, foi ela. Aí vai na mulher, a mulher fala assim, não, foi a serpente, foi o diabo. Irmão, na igreja, 30 anos aconselhando, é difícil eu encontrar alguém que chega e fala, errei. É o mesmo papo. Se é com casais, é a mulher que é culpada ou o marido. Ou no fechado, no frigir dos ovos é a serpente, é o diabo. Não, adulterei, mas é o diabo, pastor. E aí o que você vai fazer? Não tem jeito de corrigir a má conduta do cara. Foi o diabo. E o diabo no inferno coça a cabeça e fala, nossa, naquela igreja é fogo, eu não sou culpado daquele adultério. O cara é uma peça rara. Oh, pastor, estava lá trabalhando, mas tinha 100zão lá. Acho que até a bênção de Deus estava precisando de 100zão, passei a mão. Mas é o diabo, viu, pastor? E o diabo aqui, o diabo sendo encostado na parede, por nós que conhecemos a Bíblia, porque a gente não fala 5 letrinhas. Errei, estou aqui, e Deus é misericordioso, vai me perdoar. Eu quero corrigir minha conduta. E aí ficamos errados, às vezes tomando a ceia, como um fariseu, quietinho, se assemelhando no geral, come o pão, toma a ceia, e nenhuma análise se faz para corrigir a vida. Se assemelha no geral e desassemelha no principal. E a consequência é que perdemos a comunhão. Deus chega lá no 3, 8 e 9 e diz assim, onde está Adão? Deus pergunta hoje, começando de mim, Temístico, onde você está? Ué, mas Deus não é onisciente, por que ele tem que perguntar onde eu estou? Ele tinha perguntado para Elias também. Elias saiu deprimido no deserto, escondeu numa caverna, chegou na boca da caverna e falou, Elias, onde você está? O que você está fazendo? Ele não fala por ele, ele fala por mim, para mim responder, o que eu estou fazendo? O que você está fazendo com a Bíblia na mão? O que você está fazendo naquele serviço? O que você está fazendo dentro do seu casamento? O que você está fazendo na sua juventude? O que você está fazendo dela? O que você está fazendo com o seu chamado? Onde você está? Onde é que você está? Ele fala assim, olha, eu vi que estava nu, tive medo e me escondi. Aí instala a rejeição, a estima baixa. E aí passa na veia para o resto da raça. Então começamos a se assemelhar no geral e desassemelhar no principal. Inclusive, como igreja, a gente até arruma uniforme. Eu lembro quando eu converti, tinha um uniforme. Não podia pôr roupa social, tal. A biblinha aqui, uma gravata. Eu ainda cheguei a usar gravata. Eu tinha uma bronca de usar gravata eterno, mas é a moda. É a uniformização, é o se assemelhar. Até que eu entendi que não tinha nada a ver, não. Jesus era do povão. Foi o maior problema para Judas trair Jesus. Jesus era igual a qualquer um. Não tinha uniforme, não. Jesus era povão. Mas como é que Judas vai trair? Mas vem cá, você quer as 30 moedas? Eu quero, estou traindo ele, eu sei onde ele está. Mas que jeito que ele é? Judas coçou a cabeça. Puxa, agora, como é que eu vou fazer? Ele está junto com os outros lá, igualzinho os outros. Perigoso matar o cara errado lá. Perigoso pegar Pedro. Pedro é meio cabreiro, não vai conseguir pegar. Ele é mais manso. Mas quem é ele? Ele tem 3 metros de altura? Não.
Ele tem meio metro? Não. Ele pesa 300 quilos? Não. Ele pesa 30 quilos? Não. Como é que nós faz para pegar esse homem? Ele vai estar no meio da multidão, no meio dos 12. Vem atrás de mim. Ele é tão pop, tão povão, que eu vou chegar, eu vou beijar. Aquilo que eu beijar, vocês, puf, vocês pegam ele. Jesus era tão povão, e a gente faz tanto esforço para ficar esquisito. A gente faz tanto esforço para ficar esquisito, irmão, para sair fora da nossa imagem e semelhança de Deus. A gente faz um esforço danado. A gente faz operação, a gente põe mais meio metro de osso, mais 10 centímetros de osso agora para ficar mais alto. A gente pinta o olho de azul, de verde. E se olha no espelho e dá desânimo. Que desgraça que é essa hora que você volta? Você olha, tem que tirar aquelas traquinagens todas. O cara tem que tirar toda aquela parafernália. Eu chegar a tirar aquele terno suado, com brilhantina no cabelo nos anos 80. Mas que coisa, ir na igreja com isso, no Jaguaré, lá fazendo visita de terno, a poeira batia na brilhantina. Eu chegava em casa, mas não é possível, será que para ser crente tem que ser isso aqui? Eu peguei essa fase. Eu andei ainda com a biblinha assim, ó, durinho. Se assemelhava no geral e desassemelhava no principal. Estou pegando agora, para arrematar a nossa conversa, estou pegando a estima do alto. Não há ninguém igual eu, nem depois nem antes, eu não preciso de inventar nada. É isso aqui, Deus quer essa peça aqui. Quanto mais original, melhor. É isso. A imagem e semelhança, ela não é mera coincidência. Quando eu abraço a imagem e semelhança, eu começo a ter resultado. Olha os resultados principais de quem abraça a imagem e semelhança de Deus. Justamente está precisando na sua vida. Olha aqui, ó. Pois que ele criou Adão, versículo 1. Aí ele define o que ele vai fazer com Adão depois de criar o Adão. Versículo 28. Deus o abençoou. Deus abençoou. Somos abençoados. A imagem e semelhança de Deus. Somos abençoados. Agora ele define como é que será essa bênção. Eu vou frutificar, multiplicar e governar a terra. Usar autoridade. Isso aqui Adão entregou de mão beijada para Satanás. Quando você chega em Cristo, você pega isso de volta. A maioria não pega. A maioria não pega, irmão. Mas a imagem e semelhança é esses resultados aqui na vida. Eu começo a frutificar. Começo a ter uma vida com significado, com fruto. Começa a acontecer, senão não tem Cristo. Frutificar. Multiplicar, tanto filho biológico, que é uma sede de quem casa, como filhos na fé. Eu tenho consciência que posso interferir na imagem e semelhança que está danificado nos meus parentes, nos meus vizinhos, nos meus amigos, para eles experimentar também viver debaixo da imagem e semelhança de Deus. E aí a autoridade, dominar. A autoridade. Primeira autoridade é em cima do adversário, dominar, subjugar. Há uma discussão de fariseu com Jesus, enquanto ele expulsa um demônio, no capítulo 12 de Mateus, e ele diz, espera aí, vocês estão enganados, está achando que eu estou o quê? Enganando? Não, eu estou expulsando um demônio, sabe o que eu estou fazendo? Estou subjugando o valente, estou amarrando o valente. Adão soltou o valente, Jesus amarrou o valente, porque ele é o mais valente. E aí ele disse a mim e a você, pisai na serpente e nos escorpiões, Lucas 10, em todo o poder do mal, e nada vos causará dano algum. A maioria, quase 100% das pessoas que estão na igreja há mais de 3 anos, não consegue experimentar essa autoridade do poder do nome de Jesus. Então, consequentemente, a antiga serpente que enganou Eva e Adão, continua enganando a igreja do Senhor. Jesus foi embora daqui e deixou na mão daqueles pescadores a autoridade. E daqueles pescadores surgiu o cristianismo, surgiu o corpo de Cristo na terra, os membros da sua igreja, que são a imagem e semelhança, e que sabe que qualquer semelhança não é mera coincidência.
Você está dizendo que você expulsa demônio, você expulsa mesmo o nome dele, não é mera coincidência, não. Porque o demônio olha, ele vê duas pessoas. Criancinha expulsa demônio. Eu já vi criancinha expulsar demônio. Criança. O demônio tem medo de criança, tem medo de mim. Ele vê duas pessoas, ele vê a imagem, semelhança e autoridade do nome de Jesus na vida da pessoa, por isso que ele obedece. E assim a doença, assim a depressão, assim a opressão, assim os obstáculos da vida. Isso é uma vitória, porque isso é sobrenatural. A imagem e semelhança de Deus produz resultado sobrenatural. Senão, para que seguir o Senhor Jesus se é tudo racional? Se é tudo através do dinheiro ou da sabedoria humana, para que seguir Jesus? Nós seguimos Jesus porque aquilo que não vem pelo dinheiro, pela sabedoria humana, vem sobrenaturalmente. Tem que ter alguém que acredita no sobrenatural. Isso que você está passando vai ter um resultado sobrenatural para você sair dessa. A gente vem num lugar desse daqui porque existem certas coisas nas nossas vidas que a gente não achou em lugar nenhum, em mercado nenhum. E a gente quer ver se há da parte de Deus alguma coisa a mais que está me faltando. É isso, a imagem e semelhança de Deus. Quem tem a imagem e semelhança de Deus, frutifica, multiplica e governa. Tem autoridade, tem o poder. É isso aqui. Jesus veio e jogou na mão de Pedro, João, Tiago, Paulo e o resto do povo que crê no Evangelho. Então hoje você pode dizer para você mesmo, em frente ao espelho, qualquer semelhança não é mera coincidência. Eu tenho um espírito, porque sou a imagem dele. Eu tenho a semelhança, porque eu posso funcionar como ele aqui na terra. Você pode funcionar como Jesus aqui na terra, como Deus aqui na terra. Você pode trazer solução para a violência, para o vício. Mas primeiro na sua vida, você pode trazer solução para uma estima baixa, denegrida, para essas feridas que não fecham nunca. Você pode trazer resultado, solução para você mesmo. Então, uma mensagem passada, não há ninguém igual a você antes de você, nem haverá depois. Por quê? Porque qualquer semelhança não é definitivamente mera coincidência. Uma criança que entende, desfruta da imagem e semelhança de Deus, ela consegue, no nome de Jesus, ter mais experiência do que um adulto, porque ela não tem muita dificuldade para acreditar. Ela acredita. Você pode pegar as crianças que estão na escolinha ali, os pais aí, e ver o que eles começam a falar em casa. As crianças estão aprendendo ali. Eles têm fé para orar. Eles oram para passar na prova. Eles creem piamente que vai passar na prova, que as doenças do vovô, do papai e da mamãe vai ser curada. Eles testemunham na célula e ali. E às vezes nós, os adultos, estamos caídos, porque nos recusamos a viver segundo a imagem e semelhança de Deus. Deus quer te abençoar. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Você foi chamado, você foi chamada para se levantar, frutificar, multiplicar e governar, ter autoridade para vencer os obstáculos que de outra maneira não seria vencido. O mundo invisível reconhece a imagem e semelhança em nós. Ele não tem autoridade para pisar em nós. Nós temos que reconhecer a imagem e semelhança em nós e no outro, para também não pisar em ninguém. É isso que Deus quer fazer nessa noite aqui. Nossa estima é do alto. Ela vem de Deus. É isso que Deus quer com a sua vida. A sua estima não é baseada em terapia. A sua estima é baseada na imagem e semelhança que está aí. Você tem um espírito. Você responde a Deus. Você pode santificar o nome de Deus. Você pode funcionar como Deus diante da circunstância. Diante da circunstância, você pode repetir a abertura do mar. Diante da circunstância, você pode repetir a queda da muralha de Jericó. Diante da circunstância, você pode repetir, fechar a boca do leão. Diante da circunstância, ainda pode purificar a lepra. Ainda diante da circunstância, nós podemos vencer
a legião de demônios que atacava o gadareno e que ataca nossas vidas. Diante da circunstância, nós podemos preparar o cenário para a volta do Senhor Jesus, em nome dele e para a glória dele. Fique em pé comigo, meu irmão, fique em pé.